Romanos 1:18 ensina quanto à atitude de Deus em relação ao pecado. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então aqui está perguntando como é que Deus age em relação ao pecado. Ele age com ira. Embora às vezes você conheça pessoas que estão praticando mal, estão praticando o engano, a maldade, a mentira, elas ainda aparentam que estão bem, mas preste atenção, Deus se ira contra qualquer erro, mal e impiedade. Então, ela se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, as pessoas acham que Deus, ele é bom, mas ele não é justo. Ele é bom, mas ele não julga. Acontece que o julgamento de Deus não ocorre quando a gente quer. Não ocorre quando a gente acha que deve ser. Ocorre quando Deus acha que deve ser. Da forma que ele quer. Existem milhões de exemplos de julgamento de Cristo, não só de uma pessoa só. Se você estudar na história, houve o julgamento, mas não quando a pessoa queria. As pessoas queriam, quando ele quis. Se você estudar na história, você vai ver o julgamento do Senhor ocorrendo no momento que ele quer e como ele quer. E ele alertando essas pessoas que praticam o mal, praticam a injustiça, de que o julgamento dele virá sobre elas. Entre elas, você vê as próprias civilizações mundiais aí. Egito caiu nas mãos dos judeus. Os judeus depois foram julgados não porque era o povo de Deus, mas aqueles povos que durante a caminhada no deserto tinham blasfemado contra Cristo, foi julgado no deserto. Outros povos, o próprio romano, a gente vê que o que sobrou foi a igreja romana, a católica romana. Mas os romanos caíram diante de tanta maldade que fizeram aos cristãos, e entre outras coisas mais, tá? Então, Deus, ele se ira contra a perversão dos homens. É por isso que às vezes há calamidades no local, porque Deus espera encher o cálice da ira dele, e quando ele está cansado, ele acaba logo com uma civilização inteira. Então, Deus, ele se ira também. Ele fala para aquele povo se converter, como foi em Nínive. Se esse povo não se converte, Deus depois vem com a ira. Ele manda a palavra dele. O povo não quer nada com ele, ele manda a salvação. O povo não quer com Cristo nada, ele manda a ira. Então as pessoas costumam pensar que Deus só é amor, mas Deus é justiça e ira. Ira contra o mal, porque Deus odeia o mal. E a impiedade dos homens, perversão dos homens. Romanos 2:8. Quem vai receber de Deus a ira e indignação? Vamos ler. A ira e indignação mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, olha sobre quem vem a ira do Senhor. A ira do Senhor, indignação, vem sobre aqueles que desobedecem à verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. E obedecem à injustiça, que é o que esse mundo ensina: ser injusto, ser cruel, ser mal, se ajuntar com gente que desagrada a Deus constantemente. De acordo com Romanos 3, 10, 12, Deus considera alguém sem pecado? Vamos ver. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, nesse ponto aqui, ele nos mostra que nenhum de nós, nem eu, nem você, nem quem está da igreja, nem quem está fora da igreja, somos bons. Que todos nós nos extraviamos e não buscamos ao Senhor Deus. Mas o que ocorre então? Nós somos. A ira de Deus está sobre nós, injustos, como os que não querem nada com Deus? Não. Acontece que nós somos iguais. Porém, Deus, na sua graça e misericórdia, ele, por meio do sangue de Jesus Cristo, quando ele converte o nosso coração, ele nos constrange, é algo que só Deus pode fazer, através do seu Espírito Santo, nos faz nos arrependermos de nossos erros e pecados e nos converte a ele. Ele
ele muda o nosso coração. Ele faz com que o seu sangue que ele derramou na cruz do Calvário compre aqueles a quem ele escolheu. E já não está mais naquele tempo, para que a pessoa tirasse a ira sobre ela, abrandasse a ira, ela precisava sacrificar, dar uma oferta ao Senhor, que no caso era os cordeiros, né? Por cada pecado que ela tinha. Então eles iam oferecer para que Deus perdoasse os pecados dele. Não porque Deus se agradasse de sacrifício de carneiro, mas porque Deus estava arrumando algum meio de livrar o homem pagar pelos seus pecados. Porque Deus é justo. Se o homem não paga, quem vai pagar é o próprio sangue do homem. Então ele estava querendo livrar o homem. Né? Ainda é misericordioso nisso, porque na verdade era para morrer a pessoa que fizesse o pecado. Mas Deus permitiu aquele tempo a oferta de manjar, de sacrifício, de algo que pagasse pelo seu pecado. Quando Jesus veio e morreu, aqueles que o aceitaram, ele morreu de uma vez por todas por nós. Ele é o sacrifício perfeito dado a Deus. Ele é o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, que o sangue vale ouro, o dono do universo inteiro, se fez uma criaturinha, um ser humano, e morreu por nós e derramou aquele sangue precioso, que comprou todos aqueles que o aceitam, que ele faz o aceitarem, que ele o converte. E ele, nesse momento, ele justifica a gente diante de Deus, e nós somos como se fosse, não, nós somos novas criaturas diante de Deus. Então a gente pede perdão. O povo do Senhor, que é verdadeiramente convertido, ele tem o sacrifício que foi dado pleno por ele, que foi Cristo Jesus. Então, a partir desse momento, embora ele tenha sido injusto, embora ele tenha sido como qualquer um, que são todos inúteis e não faça o bem, não busca a Deus, o Senhor é como o Senhor os regenera. Os regenera para conseguirem praticar boas obras. As boas obras de quem não conhece a Cristo são boas, entre aspas, mas para Deus não passa de sujeira. Não tem nada que a gente faça de bom para Deus. São trapos de imundície, qualquer boa obra que você faz. A verdadeira boa obra é quando o Senhor lhe regenera e ele passa a fazer com que você faça as coisas para agradá-lo. Isso é algo difícil de entender, principalmente para as pessoas que não conhecem ainda Cristo. Mas quando o Senhor o regenera, ele faz com que você o encontre, você busca Deus e o Senhor começa a te converter, e você começa a compreender as coisas das Sagradas Escrituras, as coisas de Deus, que Deus ama, nos ama por meio de Cristo Jesus, e que a gente não pode se chegar a Deus. Você pode falar com Deus, mas Deus não vai ouvir se não for por meio de Jesus Cristo. É engano das pessoas. E que Jesus fez a obra por nós é que a gente pode entender que nós somos justificados. A gente passa a ser justo, não porque nós somos justos, porque o Senhor Jesus nos justifica. Mas ele também, ao mesmo tempo, nos capacita a fazer boas obras. A gente já não mais vai viver para mais obras, para o pecado, para tudo aquilo que a gente vivia, para a injustiça, para a perversão, para iniquidade, para a impiedade. Então, ele nos capacita a praticar boas obras. Então, não existe um convertido que não vá praticar boas obras, porque o Senhor capacita. Se não pratica boas obras, é porque ainda não foi convertido. Agora, existe quem pratique boas obras aos olhos humanos, mas não é convertido. Só que, como a gente já disse, as nossas práticas de boas obras não nos salvam. Elas devem ser apenas a nossa obrigação fazer. Entendeu? Mas a prática verdadeira das obras não é de quem não conhece o Senhor, é de quem é convertido pelo Senhor, porque o resto para ele não passa de sujeira. Entendeu? Então vamos continuar. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 3:23. De que modo o pecado é descrito? Em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, olha aí. Então, aqueles que não recebem a glória do Senhor, não se achegam ao Senhor e o Senhor não os perdoa, para que eles possam ser convertidos a Cristo, eles ainda estão sobre a ira de Deus. A ira do Senhor está sobre todo aquele que não aceita Jesus Cristo como Senhor e busca nele a salvação e o auxílio para poder ser como Deus quer que a gente seja. Então, esse negócio das pessoas pregarem que Deus é só amor, só bondade, ele é perfeitamente bom, perfeitamente amor, mas ele é perfeitamente justo, ele é perfeitamente santo. Santidade significa
que ele tem que que ele odeia o pecado. Ele odeia os erros e as injustiças. Justo significa que ele abomina os injustos, que praticam maldade, que praticam coisas injustas, seja o pequeno ato ou o grande ato. E ele é juiz, justo juiz. Ele vai julgar. Ainda que as pessoas não acreditem, mas existe o julgamento. Por isso que às vezes acontecem certas coisas, mais ou menos você vai ali, você fica triste, quando passa um tempo você vê aquela pessoa julgada. Deus agiu com justiça. Se ela não se converter, vai ser pior ainda. Porque sobre aqueles que ainda não conheceram o Senhor Jesus Cristo, não interessa a igreja que a pessoa vá. Tem que ir para uma igreja séria. Uma igreja que busca o cristianismo reformado, de buscar apenas a palavra de Deus e somente Cristo, e buscar conhecê-lo. Ah, mas nas igrejas tem um bocado de gente hipócrita. Tem gente hipócrita em tudo quanto é lugar. Na igreja não vai deixar, porque na igreja o diabo quer também tirar as pessoas do Senhor, né, para acabar com as igrejas. Então, olha aí, né? A gente acabou de ver o que é o pecado. Vamos à primeira pergunta. Como é o nosso coração? Segundo Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, aqui está dizendo na Bíblia que o nosso coração, ele é enganoso, muito corrupto, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E é engraçado que o mundo aí fora, milita contra Deus. Ele odeia Deus. Ele odeia as coisas do Senhor. Ele já foi entregue à mão de Satanás para enganar aqueles que não querem servir ao Senhor Jesus de coração. A gente viu nos últimos áudios quem era nosso inimigo e como é que ele atua nesse mundo aí fora sobre aqueles que não são convertidos pelo Senhor Jesus Cristo. Como ele atua enganando, ensurdecendo, e ele não permite que as pessoas conheçam a Deus. Porque Jesus entregou o mundo ao maligno, para que quando ele volte, ele vai destruir esse mundo com aqueles que não agradam a Deus. Aqueles que desprezaram Cristo Jesus, o próprio Filho de Deus. Então, vamos continuar. Então você vê que o que a Bíblia diz, que o coração da gente não é confiável. O nosso coração não é confiável. Nosso coração nos engana, nos mente, nos passa a perna. Então vamos na 2. Marcos 7, 21, 23. Depois que a gente lê, a gente deve relacionar as coisas que Jesus disse que provém do coração humano. Vamos ver o que provém do nosso coração? De acordo com Jesus, o próprio Deus. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, Jesus está dizendo aí que olha de onde vêm as maldades do ser humano. Lembre que a gente está falando sobre pecado, sobre o que é pecado e como a gente tem um conflito todos os dias com o pecado que há em nós. Nós nascemos em pecado. Então, ele está dizendo que dentro do coração da gente é que existe toda a maldade e impureza. Não é qualquer um que está dizendo, não. É o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. De acordo com João 3, 19 e 20, por que as pessoas evitam a luz de Cristo? Vamos ler. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Então, por que as pessoas se desviam da luz? Elas evitam a luz de Cristo e aceitam qualquer religião. As religiões, elas foram criadas do coração humano, desse coração corrupto, inventando do sentimento, dos pensamentos. A religião,
Cristo não foi inventado do coração humano. Cristo veio mesmo. Isso são fatos históricos. A religião cristã, ela nasce da própria vinda de Cristo, não somente da existência dele, mas de toda a história que Deus quis colocar ao homem. E por final, ele nos deu a palavra de Deus, a sua palavra inspirada. Ah, mas Buda também veio à Terra. Sim, Buda veio, mas Buda não morreu, não ressuscitou. Buda não, por mais que as pessoas atestem que hajam milagres e tudo mais, a palavra de Deus nos mostra que esses milagres eles são feitos para enganar aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Quem se achega a Cristo pede ao Senhor para que o converta. Essa obra não é feita por homens. Uma igreja não pode converter uma pessoa. Nada pode converter o ser humano, a não ser o próprio Deus verdadeiro. Então, é o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, que converte alguém nos seus erros e pecados. Entendeu? Então, não tem como nós explicarmos aqui, por um momento, por que o Cristo é o verdadeiro caminho, é o único caminho, né? Porque isso ocorre uma conversão através do próprio Deus. Então vamos continuar, depois a gente fala mais sobre isso. E o que Romanos 1:18 ensina quanto à atitude de Deus em relação ao pecado? Em chama de fogo, tomando a vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A pergunta é, leia 2 Tessalonicenses 1:8-9, o que vai suceder aos que não conhecem a Deus ou não obedecem ao Evangelho de Cristo? Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade eterna, de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Olha, as pessoas pensam que a condenação para aqueles que não querem nada com Cristo vai ser o inferno. Não deixa de ser mentira, vai ser o inferno. Mas a primeira condenação vai ser a pessoa ficar eternamente longe da glória do seu poder. Ora, se todas as bondades e coisas que a gente julga ser boas, elas são incomparáveis ao Deus dos céus e da terra, e sem a pessoa saber essa bondade que ela julga que é boa advém do Senhor, não tem nenhuma bondade no mundo que não venha do Senhor. Ah, mas até os ímpios recebem a bondade de Deus, recebem, para justamente serem julgados. Aquilo será para a condenação deles, porque as pessoas falam, mas eu não te conhecia, eu não sabia se tu existia, mas ele falou, eu te dei tanto bem, eu te dei tantas coisas boas nessa terra e você nunca me glorificou, enquanto aquele ali que nem ganhou nada, foi pobrezinho, não teve quase nada na vida dele, sempre andou comigo, sempre me glorificou. Então não vai ter quem abra a boca, nem hoje não tem, quanto mais quando vier a justiça do Senhor. Mas a primeiro sofrimento que a pessoa vai passar, ela não poder mais, nunca mais pensar nem se chegar no Deus Altíssimo, no Deus que é a própria bondade. Depois ele será lançado em chama de fogo e sofrerá essa penalidade de ser destituído da presença de Deus e da glória do poder de Deus, onde toda a bondade que existe no mundo, na eternidade, será retirada e vai ser lançado no inferno de fogo, onde diz que haverá choro e ranger de dentes, onde o verme não para de morder, de comer o corpo da pessoa, onde as desgraças, o sofrimento, a impiedade nunca vai cessar, onde as maldades ali, a maldade na verdade vai, né? Mas o sofrimento que as pessoas que não conhecem a Deus impuseram aquelas que andam com o Senhor, ou a qualquer uma outra pessoa que sofreu injustamente na mão dessas pessoas. As pessoas não querem acreditar que existe inferno. O problema não é elas acreditarem, não. O problema é ela fechar o olho e acordar no inferno onde jamais ela vai sair. No Espiritismo, se diz que tem outras chances. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz que ao homem só é dado uma vez a chance de viver. Depois dessa é o seu julgamento. Então, se você quiser ficar com o Espiritismo, qualquer coisa, você vai ficar. Agora, se o Senhor lhe converter, você vai perceber que as outras religiões são invenções humanas.
e que nós precisamos da graça do Senhor Jesus para que Ele nos redima e nos mude. Só Ele pode fazer isso conosco. Isso não é feito pela gente mesmo, por força ou por querer. Não basta a gente querer. É o Senhor que tem que gerar na gente o querer e o efetuar as coisas que o agradam. Então, olha aí o que vai suceder com aqueles que conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Eles são expulsos da face do Senhor e vão para o fogo eterno, onde toda a vingança de Deus cairá ali sobre aqueles que não adoraram ao Senhor e não fizeram o que ele queria. Porque muita gente diz que conhece a Cristo, mas a Bíblia também alerta: aqueles que falam de Cristo e não praticam o que ele mandou, a pessoa rouba, continua roubando, a pessoa prostituta, continua prostituindo, a pessoa continua fazendo impiedade, essa pessoa não conhece a Cristo. Ela também vai ser jogada no fogo do inferno, junto com aqueles que não quiseram nada com Cristo. Então, mas eu peco. A gente pode pecar, mas a gente odeia o pecado, a gente anda contra o pecado, a gente luta contra o pecado. Aquele que não conhece, que fala que conhece a Cristo, mas não pratica e vive praticando o erro, esse você sabe que não conhece a Deus. Aquele que fala que conhece a Cristo, mas você vê que ele luta constantemente contra os erros dele. Ele procura agradar a Deus de toda forma e momento. Você percebe, tem como você saber. Porque Jesus disse: pelas árvores conhecereis os frutos. Árvore má não dá fruto mau, árvore boa dá fruto bom. Então significa, a pessoa que fala de Cristo, não é por isso ela vai ser salva. Ela tem que falar de Cristo, mas ela tem que procurar agir como agrada a Deus. Você vê ela buscando agradar a Deus. A outra não, tá tudo ótimo, ela tá mais amiga do mundo, amazeda do que até os próprios mundanos. Então essa nunca conheceu a Cristo, ela faz ao contrário do que a palavra de Deus manda. Vamos agora para Tiago 4, 1, 3. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e não podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem em vossos prazeres. Então vamos ver? O que produz guerras e contendas? A gente acabou de ver em Tiago 4, 1, 3, né? As nossas cobiças, quando a gente pede as coisas a Deus, geralmente a maioria que a gente pede é por causa dos nossos maus desejos, das nossas cobiças. Então, Deus só atende nossos desejos quando são desejos verdadeiros, desejos lícitos, desejos de... Não é errado a gente pedir, por exemplo, eu queria que o Senhor me abençoasse para eu fazer uma festa de aniversário para minha filha. Não, não é errado. Mas quando você já quer luxúria, como a televisão 24 horas fica ensinando pra gente, que é muito mais daquilo do que a gente precisa, nunca se satisfaz com aquilo que tem. E fica pedindo, tem gente que ainda pede para prostituição, pede coisas para fazer, para viver e fazendo aquilo nos prazeres que não agrada a Deus. O único prazer que agrada a Deus é agradá-lo, é fazer tudo para sua glória, só lhe deu glória. Então ele não abençoa e fala que as nossas guerras e maldades vêm disso, das nossas contendas e do maldade do desejo do nosso carne, do nosso coração, das nossas cobiças erradas, das nossas invejas, né? Então a gente fica fazendo guerra porque nós temos invejas e maldades e desejos ilícitos. O que quer dizer amizade do mundo? Você sabe dizer o que quer dizer amizade do mundo? A amizade do mundo é amigo daqueles que não agradam a Deus. O mundo que Deus criou era bom. Que mundo? O mundo, aquele mundo antigo, o mundo do tempo de antes de Adão e Eva pecarem. Tudo era bom. Depois, o que mundo ele está se referindo aqui? É o mundo que os homens pecadores criaram. Esse mundo que a gente vê só de inveja, de exibicionismo. É um mundo onde o bem ele é falsificado. É um bem assim que você faz no momento, até o bem que você faz é para aparecer, para que os outros aplaudam você, para que você seja reconhecido por isso. Nada que você faz não tem interesse. E o verdadeiro bem é aquele que é feito para agradar o Senhor, para glorificar a Deus. Fora isso, não é bem. Então, o mundo, a amizade no mundo é a amizade das coisas más que os homens criaram. Os homens pecadores, eles criaram um mundo aí fora que é só mentira e maldade, lascívia, prostituição, roubo, adultério.
todas essas coisas ruins são pecados advindos da criação desses homens sem Deus, sem a graça de Deus, que perverter as coisas de Deus. Porque a igreja também se corrompeu. Mas a igreja, existe a igreja invisível e a visível. A visível, ela pode se corromper. Basta aqueles homens que estão ali serem apenas pessoas falsas que professam o nome de Cristo, não agirem como agrada a Deus. Estes também são corruptos. Agora, a igreja invisível é a igreja que Cristo converteu verdadeiramente, que está espalhada em várias igrejas por aí. São pessoas que estão servindo a Deus de verdade. E você vê na prática, essa igreja é incorruptível. Embora peque, o Senhor Jesus a faz a refletir sobre os seus erros e ela tem tristeza nos seus erros e pecados. Então, a amizade do mundo, quando Deus diz, é a amizade desse mundo pecador, fora de Cristo, que Deus não manda a gente seguir. Vamos lá, a gente lembra que a gente está falando de o que é o pecado e o nosso conflito contra o pecado. Como a gente vai lutar contra o pecado se a gente não sabe o que é o pecado? A gente falou na última aula sobre o inimigo, nosso inimigo. Ele é autor de tudo isso, mas o ser humano também, por causa das suas cobiças, também criaram como se fosse coadjuvante com o demônio, por causa desse mundo que o homem sem Deus criou também. Então, Tiago 4,14. Como é que ele descreve o pecado? Porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, o pecado não é só praticar o mal, mas é deixar de fazer o bem a alguém. Se você sabe que pode fazer. É claro, tem coisas que não pode fazer. Mas toda hora que você tiver no poder na sua mão de fazer o bem a uma pessoa e você deixar de fazer, isso é pecado. Então, pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo que a gente não faz ou a gente faz que é contrário ao que Deus nos mandou fazer ou não. Então, como é que é? Mas então eu não sei o que é bom, o que é mal. Então, você não lê a palavra de Deus, não vai saber mesmo. Você vai ter mais chance de pecar muito mais do que aqueles que buscam com sinceridade conhecer o Cristo através das suas escrituras, estudar o Evangelho e saber o que agrada a Deus, procurar ter práticas que agradam a Deus. É lógico que nenhum ser humano vai conseguir perfeitamente agradar o Senhor, mas aqueles que buscam no Senhor a graça, a ajuda, que Deus o torne agradável a Ele, Deus dá da sua misericórdia a essas pessoas. E elas conseguem andar e praticar fazendo mais aquilo que agrada o Senhor. Embora momentaneamente, quando elas esquecem de Deus um momento ou não estão conectadas a Deus todo momento, elas possam cair ou errar. Mas elas, como se achegam a todo momento a Deus, Deus as agracia com a mudança do seu querer, seu caráter e das suas ações. Entendeu? Mas isso só depende de estar em contato com o Senhor, estar praticando a piedade, estar buscando a santidade em Deus. Então vamos ver outra questão. Como os desejos pecaminosos nos prejudicam, de acordo com 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Então, o que ele diz que a gente... como a gente pode lutar contra esses desejos pecaminosos? A gente tem que nos abster. O que significa isso? A gente vai se afastar do mundo, vai virar monge, não vai falar mais com ninguém? Não. Isso é uma distorção do conhecimento de Cristo. Não é você sair do mundo que vai tornar você mais santo, mas é você se achegar com aquilo que agrada ao Senhor. Procurar em todo momento fazer tudo para a glória de Deus. E procurar orar quando você acorda e pedir para que Deus lhe guie durante o seu dia, durante sua noite, durante o momento que você vai viver aquele momento que Deus lhe deu para viver aquele dia. E conhecer a palavra de Deus para saber o que o agrada. Por exemplo, uma vez que você antes vivia cercado de amigos ímpios, pessoas que não querem nada com o Senhor, falam palavrão, você passa a buscar amigos que querem agradar o Senhor. Eu quero jogar um futebol. Não é errado jogar futebol. Práticas
Existem práticas que não são pecados em si, mas é a companhia que você está. Então você passa a buscar amigos que busquem a Deus, que procurem praticar coisas boas, procurem agir como agrada a Deus e vai jogar o teu futebol com amigos desse tipo. E isso vale para tudo na vida. Sempre tem amigos que gostam de certas coisas que não são pecados e que buscam a Deus e gostam de praticar alguns esportes, algumas coisas divertidas, alguma coisa. Isso sempre na santidade com Deus. Então a gente precisa fugir das paixões carnais. O que são paixões carnais? São aquelas coisas que nos levam para o pecado, que nos levam para fazer coisas que desagradam a Deus. Né? Então existem muitas coisas que a gente pode fazer que não são pecados. Então a gente tem que procurar parcerias, amizades, pessoas que também busquem andar na graça do Senhor, para que a gente possa mudar nossa vida e sermos como a luz, como Deus quer que nós sejamos. Qual é a verdade a respeito daquele que diz não ter pecado? Tem alguém que não tem pecado? Eu disse já anteriormente, ninguém é melhor que ninguém. Todos têm pecados. Olha o que diz 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, o cristão que Deus converteu, ele passa a ser justificado por causa do sangue de Cristo. Mas ele vai continuar pecando? Ele pode sim pecar, mas ele vai, quando pecar, vai odiar totalmente o pecado. O Espírito Santo vai constrangê-lo a ele não querer mais. Ele vai se entristecer com isso, ele vai começar a ser vigilante durante as ações dele. Ele vai vigiar tudo que ele faz. Ele vai perceber onde está o erro dele, vai até encontrar subterfúgios para não mais pecar. Mas como nós nascemos nesse mundo mal de pecado, sem querer a gente esquece de um pecado. Às vezes é falar mal de alguém, às vezes é invejar uma pessoa, às vezes, sei lá, são muitos pecados que nós temos. Então a gente vai continuar praticando porque existe um momento na nossa vida que a gente se afasta de Cristo. Mas quando você procura andar junto de Cristo em todos os momentos, em espírito, buscando as coisas do alto, do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo, você se reveste do Espírito Santo. O Espírito Santo já habita em nós, mas existem pessoas que não praticam o cristianismo. Elas vão se afastando de Deus até o momento, se elas não buscarem mesmo, elas serão destituídas do reino do Senhor, serão largadas com os ímpios no inferno. Mas aqueles que conhecem a Cristo, eles sabem que têm a obrigação de buscar a Cristo a todo momento. Sabem que têm a obrigação de buscar a Cristo. Os outros ficam até com raiva da gente. Ai, tudo é Jesus, só Jesus, só Jesus. Porque a pessoa que conhece a Deus sabe que tem que viver em constante comunhão com Cristo. Porque o momento que a gente deixa de ter comunhão é o momento que o diabo age, não ele, a nossa cobiça. O diabo, ele age porque ele é mau. Mas a gente também tem os nossos maus desejos. E o diabo vem justamente e sabe quais os maus desejos que nós temos, ele nos oferece justamente aquilo que vai fazer a gente cair. Ou tu acha que o diabo é besta? Então a culpa é do diabo, mas é nossa também, porque a gente tem aqueles desejos maus. O que a gente tem que fazer? Orar, nos ajoelharmos ao Senhor, fecharmos nossos olhos num local só a gente e Deus e pedir a graça do Senhor e nos afastar daqueles ambientes que nos fazem pecar. Então todos pecamos, nenhum de nós a gente se engana e a verdade não está na gente. Mas a graça de Cristo, ela está sobre aqueles que andam com Ele, pede perdão, e Deus dá o alívio, Deus dá o lenitivo, dá ajuda para a gente não continuar no pecado. Mas de vez em quando a gente se esquece e erra. Por isso que a gente necessita do Senhor. Por vários motivos. Primeiro, pela salvação. Segundo, para livramento do mal e do pecado, da tentação. E outros motivos, milhares, por todos os motivos. Quais são as três formas do pecado mencionadas em 1 João 2,16? Vamos ver a forma do pecado. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então vamos ver as três formas do pecado. Concupiscência da carne é aquilo de você nunca estar satisfeito. Você sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. A sua carne. Nossa carne nasceu em pecado. Depois de que Adão caiu, a queda de Adão fez passar para todos os seres humanos o pecado dele. Né? Então nós já passamos a ser portadores
do pecado um dos outros, porque a gente vai aprendendo. E não foi só o pecado de Adão, foi se somando outros pecados de todas as maldades humanas, a gente acabou aprendendo, bem ou mal. Embora a gente não pratique, aquilo veio com a gente, né? Isso aí pode fazer um estudo depois sobre o pecado, a herança do pecado. Assim como por um homem só veio o pecado, Adão, veio sobre nós, a graça também. Por um só homem veio a graça da salvação, que é Jesus Cristo, para aqueles que o aceitam. Então, por um meio entrou o pecado, Adão fez de entrar o pecado, por Jesus Cristo veio a graça. De graça nós somos salvos por merecimento de Cristo Jesus. Ele morreu por nós de graça, sem a gente merecer. Então, quais são as 3 formas de pecado que ele diz aqui, que ele menciona? Concupiscência da carne, tudo a gente quer. Tudo a gente quer, a gente nunca está satisfeito. Concupiscência dos olhos. Se vê uma coisa, já quer. A gente olha as coisas mal da televisão, quer fazer igual. A imundícia, a luxúria, a soberba, as brigas, tudo o que os nossos olhos veem, a gente acaba imitando, né? Sem contar do pecado que já habita em nós. A soberba da vida, a gente viver se exibindo um para o outro. Querer ser melhor, maior que os outros. Querer ser melhor e ficar medindo com o outro porque não é aquilo. Então isso é soberba da vida. É vaidade, é viver de forma como que as outras pessoas fossem menor que a gente. Ou a gente fosse maior ou melhor que alguém. Deus não ensinou isso para ninguém. Deus nos ensinou a amarmos o próximo como ele é, a ajudarmos o outro, a podermos ter amor um pelo outro, a sempre praticarmos como o céu será. Né? Nós viveremos para a glória do Senhor e não para a nossa própria glória. Então aí tem as 3 formas de pecados que a gente viu mencionada em 1 João 2,16. Aí mesmo, o que acontece com quem evita esses males do mundo e obedece a Deus? Vamos ver? Ora, o mundo, aí mesmo, mas no capítulo, no versículo 17, que é 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, veja aí, quando a pessoa aceita Cristo, o Senhor, ele faz com que ela consiga praticar o que ele mandou. Sem Cristo é impossível. É impossível fazer o bem. Embora aparentemente as pessoas acreditem que estão fazendo bem, elas não estão. Porque sem Cristo não existe bem verdadeiro. Precisa estar sob a tutela de Cristo para você exercer o verdadeiro bem. Porque quando você faz o bem, você faz para glorificar a Deus, para agradar a Deus, para dar a Deus aquilo que ele merece, que é as nossas ações que o agradem. Então, aqui, o que ele está dizendo? O que acontece com quem evita esse mal, esses males do pecado? Ele diz que viverão eternamente aqueles que buscam se afastar dessas maldades e procuram fazer a vontade de Deus, que é somente por meio de Cristo eles vão permanecer eternamente, que vai ser agora, mas é quando a volta do Senhor se der, quando Jesus voltar e destruir todos os ímpios que o odiaram e os transpassaram. Tá? Então, a gente vai voltar falando da liberdade e do poder do pecado. Liberdade do poder do pecado. De acordo com esses versículos, a fé em Cristo nos traz o quê? Vamos ler Romanos 5:1, Romanos 8:1, 2, tá? E vamos ver o que ele diz que a fé em Cristo traz para as pessoas em relação a combate contra o pecado. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, quando você conhece a Cristo e você ora ao Senhor para que Ele lhe converta, para Ele converta o seu coração, para que você conheça Deus e você ande com Ele, o que Ele faz? Ele reveste você, Ele converte o seu coração, esse seu coração de pedra, malvado, duro, Ele quebra, Ele lhe dá um novo coração. E nesse novo coração, só pode estar uma pessoa em primeiro lugar, que é o próprio Deus, o próprio Cristo Jesus. E ele passa a regenerar você e a santificá-lo e fazer com que você entenda as coisas dele. Uma delas é você começa a ir a uma igreja decente, uma igreja que procure a palavra de Deus. Não tem igreja 100%, porque Jesus ainda não voltou. Só vai ter igreja perfeita no céu.
Mas existem igrejas boas, eu falo para minha filha escolher pela boa nota. Por exemplo, você escolhe sempre uma igreja que tenha nota 8, 9 ou 10, nunca menos de 8, 7, 6, 5. Quanto menor a nota dessa igreja, mais ela está se aproximando do pecado e de heresias e seitas. Então, como não tem igreja perfeita, você procura uma que esteja procurando, você vai avaliar. Mas como é que eu vou avaliar? Primeiro, para você avaliar, você precisa ler a Bíblia. Ah, mas eu nunca li a Bíblia, eu nem sei como é. Então comece a ler. Comece a ler com pessoas que conheçam a Deus. Comece a conhecer ao Senhor, porque é uma das primeiras características da pessoa convertida, ela ter vontade de ler a palavra de Deus. Para ela, por ela mesma, poder ser como os irmãos bereanos que diz na Bíblia, que eles não aceitavam o que as pessoas falavam que estava escrito. Eles iam comprovar na Bíblia se era verdade aquilo ou não. Eles eram estudiosos para saber se estavam ensinando para eles a verdade ou não. Não aceitavam por ir para uma igreja para ficar ouvindo o que os outros falam, por falar. Nem sabe se a pessoa está falando que é errado para você. Então você tem que ser prudente. Deus vai lhe dar vontade de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, né? Esse curso aqui, quem quiser, pode adquirir, eu já te falei, pelas livrarias aí. É um curso da editora cristã, Cultura Cristã, da Igreja Presbiteriana. É muito bom, tá? Depois você pode pedir para mim, pedir pelo meu zap, que eu mando para você o endereço para você estudar sozinho em casa e fazer suas anotações. Então, a gente está aqui. O que Cristo traz para a gente? Ele traz o quê? Justiça, ele nos justifica por meio do seu sangue, ele nos limpa do pecado, ele nos afasta do pecado e nos constrange toda vez que a gente erra. Depois, em Romanos 8, 1, 2, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, Jesus, ele nos livra da lei do pecado. Nós, outrora, éramos escravos do mal, do pecado, não conseguimos deixar de pecar. Quando a gente aceita Cristo, ele vem fazer a obra por nós, ele nos dá o livramento, ele nos fortalece e nos limpa e nos arranca desse mundo de pecado para si próprio e nos capacita a fazer boas obras. Então a gente não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Embora você peque, ele passa a fazer você odiar o pecado e você passa a viver uma vida lutando contra o erro e o mal e o engano. E todo aquilo que desagrada a Deus. Então Jesus livrou a gente da lei do pecado, que todo mundo está aí, que eles não conseguem deixar de pecar, as pessoas são escravas do mal, do erro, do engano, do diabo e do pecado. E para aqueles que Jesus livrou, ele nos livra dessa lei e a gente passa a ser escravo de Cristo. A gente passa a querer agradar somente a Deus. Entendeu? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então ele nos livra. Olha aí. É só Jesus que tem o poder de nos livrar desse mundo pecador, do pecado, do diabo e da morte. Principalmente a segunda morte, que vai ser a alma, né? A primeira morte é o corpo, mas a segunda morte é a alma. Então, as pessoas falam que não existe inferno. O problema é quando elas descobrirem que existe. Aqueles que morrem sem Cristo vão para o inferno eternamente e dali não vão sair mais. Aqueles que morrem com Cristo vão ter vida eterna. Porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se pecarmos, quais as verdades de 1 João 2, 1, 2, nós devemos lembrar? Vamos lá. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a apropriação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Ele está dizendo aqui que se a gente pecar, a gente pode orar e pedir a Deus em sinceridade de coração, perdão e arrependimento verdadeiro, e que a gente não pratique mais aquele erro que a gente cometeu, que só a gente pode saber, porque Jesus é fiel e morreu por nós, ele é o nosso advogado verdadeiro justo, é ele que vai comparecer no juízo final para dizer aqueles que o aceitaram e aqueles que não aceitaram. Todos vão ser condenados, mas aqueles que aceitaram Jesus vai ter um advogado por eles, que vai falar: olha, eu morri por ele, e Jesus se levantará para nos defender. E nós seremos livres por causa do sangue de Cristo Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Mas isso significa que aqueles que Jesus morreu,
Eles lutam contra o pecado, eles procuram ser corretos diante da sociedade, procuram melhorar, procuram resolver aqueles problemas que trazem vergonha para Deus, para o Evangelho. E estão lutando dia e noite contra os seus erros. O restante não está nem preocupado em pecar. Está pecando, ainda está falando de Jesus por aí. Está envergonhando a Cristo. Essa pessoa não conhece a Cristo. Aquele que vive no pecado e vive agradando, gostando do pecado, ainda fala de Cristo, ela não conhece a Cristo, gente. Infelizmente. Então, o que está dizendo aí? Que Jesus Cristo, ele é nosso advogado, ele nos justifica, mas não para que a gente vá continuar pecando. Então toda hora eu vou pecar e eu vou ficar pedindo perdão para Cristo para ele me perdoar. Não. Ele sabe o teu coração se você é convertido de verdade. Se você é convertido, você tem ódio do pecado. Você pede a Cristo que sempre te converta e você luta contra aqueles erros que você já sabe que tem. E você se afasta do que te faz pecar. Essa é a diferença. A árvore boa, ela erra, mas ela procura fazer os frutos bons que agradam a Deus. Ela tem ódio do pecado, ela tem raiva do pecado. Se tem uma coisa que a gente tem que odiar é o mal e o pecado. Então a gente é como Deus. Deus odeia o mal, ele ama o bem, né? Então a gente tem que fazer o que nós temos que ser como o nosso Pai é. Lidando com o pecado. Então a gente já viu que Deus nos dá liberdade sobre o pecado. Através de Cristo Jesus, nós somos livres do pecado, porque a gente passa a ser escravo de Cristo. A gente ora, a gente pede, suplica a graça, suplica para que Ele nos livre daquele erro, daquela nossa vício, daquela nossa maldade, que Ele nos fortaleça. A gente pede vontade para ler a Bíblia, a gente pede vontade para orar, para ler livros cristãos, para ver filmes cristãos, para andar com pessoas da igreja que dão um bom testemunho, nos afastar até dentro da igreja de pessoas que são más, que estão ali para afastar as pessoas do Senhor. E a gente procura o povo do Senhor, as coisas de Deus, conhecer a Bíblia totalmente, vontade de ler a Bíblia, vontade de conhecer mais do Senhor. E Deus vai nos afastando do mal, porque a gente está chegando à luz, as coisas boas, né? Então a gente vai ver como a gente faz para lidar com o pecado. Em Mateus 5, 23, 24, se você pecou contra o seu irmão, qual de vocês dois tem que tomar a iniciativa para procurar reconciliação? Vamos ver? Mateus 5, 23, 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. A Bíblia nos diz que Deus ele não gosta de sacrifícios, né? Ele prefere coração obediente. É melhor você obedecer a Deus do que ficar dando dinheiro para Deus, ou querendo agradar a Deus com ofertas. A oferta que ele gosta é a oferta voluntária de coração alegre. Aquele que tanto pratica a obediência e depois vai ofertar ao Senhor com alegria. Então ele diz assim, quando a gente briga com alguém, quando a gente tem problema com alguém, a gente primeiro, antes de dar a nossa oferta, a gente vai ali tentar se acertar com o nosso irmão, para que depois a gente volte, dê a nossa oferta de coração livre. Ah, mas ele que errou. Mesmo que a pessoa tenha errado. Isso é muito difícil, mas a maioria das pessoas não consegue procurar essa reconciliação. Reconciliar não significa andar com aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa ela não agrada a Deus, ela não pratica o que agrada a Deus. Então, não é necessário que você ande com ela, mas procure a reconciliação. Graças a Deus, eu tenho conseguido já praticar isso. Às vezes existem pessoas que passam do limite, nos importunam, e até cometem pecados contra a gente, e a gente tem que ir lá, mesmo a gente não tendo sido culpado das brigas, né? Mas tentar a reconciliação. Olha como Deus é bom. Fazer com que as pessoas se reconciliem, às vezes por meio de quem nem menos culpado é, né? Então a gente tem que buscar a reconciliação. Não significa andar com a pessoa, porque às vezes aquela pessoa ela gosta de fazer o mal para as pessoas. Então você não anda com ela, mas você ora, tenta se reconciliar para tudo em paz, para você poder ter uma vida tranquila com Deus. Porque nós não somos orgulhosos, nós precisamos ser como o Senhor nos ensinou, sem orgulhos, tá? Os outros não, quem não conhece a Deus é orgulhoso, é prepotente, é tudo que Deus não gosta. Então, vamos pro próximo, Mateus 18, 15. Se o irmão pecou contra você, quem é responsável por tomar a iniciativa para buscar reconciliação? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Então, olha aí, a gente vai lá conversar com ele para ver se dá certo. Porque se nos ouvir, a gente acabou ganhando nosso irmão, né? Então, a gente está aprendendo a lidar com o pecado. Tem gente que não ouve, né? Que a gente pode. Aí, também diz lá na Bíblia que a gente chama testemunha dentro da igreja. A pessoa
Por exemplo, a gente está tentando fazer pazes com ela, a pessoa não quer, né? Aí a gente ora e entrega ela na mão do Senhor, né? Mas não guarda rancor, não guarda ódio. Se tiver que falar bom dia para ela, fala. Essa é difícil. Isso que é praticar o evangelho, mas está aí nos ensinando a lidar com o pecado. Em Lucas 19, 5, 8. Depois de se encontrar com Jesus, o que Zaqueu prometeu fazer? Vamos ver o que ele... O Zaqueu era pecador, né? Mas vamos ver o que ele disse depois que Jesus apareceu na vida dele. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele hospedara com um homem pecador entre mentes. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenha defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O que foi que Zaqueu fez? Agora, Zaqueu era cobrador de imposto. Dizem que ele era ladrão. Roubava as pessoas, era rico. Então, Jesus resolveu ir na casa dele, mas ele tinha sido escolhido por Deus, eleito por Deus para ser salvo. E esse é o resultado de uma pessoa que fala de Cristo para você. As ações dela demonstram. Se a pessoa fala de Cristo para você e a ação dela ainda não demonstra, significa que ela ainda não foi convertida. Ela ainda está ou está em processo de conversão, ela é hipócrita. Então, você só vai reconhecer um verdadeiro cristão pelas ações de arrependimento e de boas práticas. Olha o que Zaqueu disse. Ele resolveu dar metade das coisas que ele tinha aos pobres, no sentido que ele sabia que ele tinha roubado, porque os bens que ele tinha adquirido eram de maneira ilícita, e que ia devolver aqueles que ele defraudou, aqueles a quem ele roubou. Ele resolveu devolver 4 vezes mais, ele resolveu também restituir aquele erro dele. Não basta a gente pedir pecado, nós temos que procurar maneiras de se a gente machucou alguém, de tipo sanar aquela dor, de ajudar aquela pessoa que a gente defraudou. Claro que a gente vai conseguir fazer com todo mundo, porque a gente sempre pecou, a gente peca a todo momento, mas se você conseguir, se você tiver como reaver não é isso, não vai perdoar você dos seus pecados, mas isso mostra que você foi reconvertido por Deus mesmo, porque Zaqueu mostra que ele não foi só com palavras que ele aceitou a Cristo, mas com as ações dele. Então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Não é pelo falar Senhor, Senhor que Jesus é nosso Senhor, mas pelas nossas práticas e ações de arrependimento. Vamos para outra pergunta. Nasceu nesse pecado desse mundo, esse mundo mau e pecaminoso. A gente precisa buscar as coisas do Senhor para que a gente não seja endurecido pelo engano do diabo, porque o diabo aí está para enganar todo mundo. Então Deus nos manda buscar as coisas do Senhor, para que a gente se encha das coisas dele. E quando a gente se enche de uma coisa, a gente tem que jogar fora outra, porque não vai ter lugar para duas, porque senão a gente explode. Então a gente precisa se encher das coisas de Deus e jogar fora as coisas do mundo, a falsidade, a incredulidade, mais amizades, mais ações, mais pensamentos, de você se encher com o outro. Não dá para ter os dois, um pouco de um pouco do outro, porque é tudo mal. Misturar sujeira com uma água limpa, você não vai tomar porque tá suja. Pode ser uma gota de água suja, você pinga no copo limpo, você não vai tomar. Então é a mesma coisa com erro e pecado. A gente precisa lutar contra ele e tirar da nossa vida. Então aqui está dizendo, 1 João. Então, quais são algumas maneiras de fazer isso? De nos livrarmos do pecado? Aqui está dizendo, ler uma palavra de Deus, buscarmos conhecimento do Senhor, se vai ver um filme coisas cristãs, se vai ouvir, ler, andar com amizades que sejam cristãs. Na igreja você busca um grupo cristão. Esse grupo tem pessoas que parecem assim, mais pecadores do que cristão. Você busca aquele grupo santo que realmente pratica. Se tem um grupo que não pratica dentro da igreja, você se afasta porque eles estão próximos da perdição. E até exorta-os mesmo, fala: olha, tá errado isso, tá, não sei o quê. E você sai desse grupo, você vai para o grupo que procura buscar o Senhor, porque é uma luta constante nessa terra. Então, em 1 João 5, 4, 5, o que nos dá vitória sobre o mundo e sobre a iniquidade? Vamos ver o que faz a gente vencer. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê de ser Jesus Cristo, Filho de Deus? Então, quando você aceita Cristo Jesus, Deus faz você crer que Jesus é o Filho de Deus. E essa é a nossa fé.
Essa fé vence o mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas não temam, porque eu venci o mundo. O que que vence o mundo? É aquele que é nascido de Deus. Que mundo? Esse mundo de pecado, o diabo, o nosso próprio corpo, a nossa própria cobiça, a nossa própria maldade. Então você passa a entender que Jesus venceu tudo isso por nós na cruz do Calvário. E o que que ele deixou pra gente? A nossa fé, sola fide, que é a fé. E que fé, qualquer fé em qualquer religião, não é a única fé verdadeira, que é só a fé nele que faz a gente vencer o mundo. E a gente passa a entender que por ele nós vencemos tudo, ó. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Basta você crer que Jesus que é o Filho de Deus, que se foi Deus que fez você crer, você já passa a ser vitorioso. Você já entende, é algo automático. O teu espírito já entende que, embora tenha toda essa desgraça nesse mundo, todas essas preocupações, todos esses problemas, Jesus fez você vencer e você não merece nada por isso. Foi uma coisa gratuita. E você passa a entender a verdadeira fé. Que você não merece nada, mas o próprio nome, o nome de Cristo é tão forte, é tão poderoso, é o próprio Deus do universo, que ele, onde ele entra, ele chacoalha. Ou a pessoa fica com uma raiva dele, ou as pessoas passam a amá-lo e a segui-lo, porque ou são os seguidores de Cristo, ou vão tudo para o inferno sem Cristo. Mas ele não chega no local sem fazer alguma coisa, por raiva e inveja de Cristo. Então, essa é a fé que nos dá a vitória sobre o pecado. Então, a gente acabou de estudar o nosso conflito com o pecado, que o nosso coração é mentiroso, o nosso coração é mau, que nosso coração provém toda a maldade, perversão, lascívia. O que a gente vê o mundo ensinando? Siga seu coração, o coração é pecaminoso, o coração vem toda imundície, toda prostituição, ele nos engana. E aí ele ensinou que as pessoas que não querem a Deus, elas evitam a luz de Deus, porque elas não querem que os pecados dela apareçam. Elas querem estar guardando os seus pecados. Por isso que elas não se achegam a Deus, elas odeiam a luz, né? Agora, aqueles que conhecem a Deus, não, eles querem ir para Deus, para que Deus ilumine a eles, eles vejam que estão errando e procurem em Cristo a vitória sobre seus pecados. E aí ensinou também qual a atitude que Deus tem em relação ao pecado, que Deus odeia o pecado. Ele é santo, ele é puro. As pessoas falam que ele é só bom, ele é só perfeito, mas ele é justo juiz, ele se ira contra o mal. Então, quem pratica está sobre a ira de Deus é aqueles que não aceitaram Cristo Jesus e nem os servem, eles estão sobre a ira. Porque Deus olha para eles, não vê o merecimento do Cristo Jesus pelo seu sangue, ele vê pecadores, gente que faz mal, ele vê, sabe aqueles monstros? Ele vê pessoas assim. Então, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, o sangue de Cristo nos lava, ele passa a ver o próprio filho dele, que morreu sendo santo, foi calado ao matadouro. Então, ele olha por nós, ele não olha pra gente, porque se ele olhasse pra gente, ele ia ficar com ele olha para Cristo Jesus que mereceu, que não merecia o castigo, o santo que morreu por nós. É essa a diferença. Então, aqueles que não aceitam Jesus vão receber ira e indignação. Porque já pensou, Deus se deu por ti, veio, sofreu tudo por você, sentiu tudo que você sentia, foi tentado como a gente. O diabo tentou ele em tudo. Tudo que o diabo nos tenta, tentou Jesus. Mas ele caladinho morreu, sem um pecado, foi santo, morreu na cruz do Calvário porque sabia que ia morrer por nós, sabia que nós precisávamos disso, que a gente não ia conseguir sozinho. Sem ele, a gente não ia poder fazer nada. E aí a gente acabou de aprender que o pecado que é, de onde vem, de onde procede, que nós somos pecadores, que o nosso pecado produz contenda, nossos desejos, nossa lascívia, a gente fica pedindo para Deus somente dinheiro para prazeres, orgias, para coisas erradas. Por isso que Deus não atende nossas orações, porque a gente tem que fazer pedidos que sejam agradáveis a Deus, que não tenham, no fundo, nenhuma pitadinha de pecado. As pessoas pedem para viver em festa, pedem para fazer coisas que não prestam, pedem tudo que não para cometer pecados sobre pecados e vive sobre as suas lascívias, sobre as suas perversões. Isso Deus não atende. Isso também produz guerra entre a gente, né? E disse que a amizade do mundo, que mundo? A amizade do mundo que esses homens perversos criaram, da prostituição, da perversão, do adultério, do erro, do engano, da droga, dos vícios. Esse mundo que o homem criou é a amizade do mundo, é a amizade do pecado. Que a gente deve se afastar deste mundo criado por esses homens ímpios, que não agrada a Deus. A gente viu que era o pecado, que nossos desejos pecaminosos nos prejudicam diante de Deus, né?
e que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, que existem formas de pecado que a gente já foi mencionado, várias formas de pecado, e que para a gente lidar contra o pecado, a gente precisa da graça de Cristo, que é só Cristo que nos traz a vitória para vencer os nossos inimigos. O nosso pecado, a gente próprio, quando não está agradando a Deus, nós somos nossos próprios inimigos, nosso próprio inimigo, e o diabo, que ele que é autor de todo o mal. E diz também que se por acaso a gente pecar, a gente sabe que nós temos advogado justo que nos defende, é Jesus. E a gente tem que orar pedindo perdão a Ele e pedir para que a gente não faça de novo. E Ele nos dá a vitória. E todas as outras coisas mais. A gente tem que se reconciliar com aqueles que a gente brigou. Tem gente que tem dificuldade para se reconciliar com seu irmão. Antes de fazer suas ofertas e viver uma vida com Deus, nós temos que nos reconciliar com quem a gente briga. Não significa andar com a pessoa. Significa apenas reconciliação no sentido de procurar ter paz com todos. Mas não andar com eles, né? E mostrou a atitude de Zaqueu, que quando Jesus entrou na casa dele, ele se arrependeu e falou que depois que ele era muito rico, roubava as pessoas, ele ia devolver aquilo que ele fez. Claro que a gente não consegue restituir todo mundo, de todos os erros que a gente pratica, mas se a gente puder restituir, isso você vê que a pessoa realmente se converteu, não porque ela fala Senhor, Senhor, mas pelas práticas dela. E aí a gente termina e nos ensina qual é a vitória que vence o mundo, que é Cristo Jesus, a gente já disse. Todo nascido de Deus vence o mundo, que a vitória é essa, a nossa fé. De quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha a nossa vitória. Basta a gente crer. Se a gente crer genuinamente e verdadeiramente, a gente vai buscar as coisas de Deus. Ele vai nos dar a vitória sobre todo mal e pecado. E nós vamos continuar crescendo de fé em fé até que Jesus volte. A gente vai, de vez em quando, a gente vai esmorecer, vai ficar triste, mas a gente sabe que a vitória é em Cristo. A gente sabe que a vitória virá e ela é certa. E por isso que os cristãos verdadeiros, eles sempre estão crescendo, eles sempre são luz. Porque embora eles passem pelas mesmas tristezas dos ímpios, mas todo dia Deus levanta eles lá do chão. Não é a gente que se levanta, é Deus que nos levanta. É Deus que fortalece os cristãos. Quando a gente diz que nós estamos fracos, é que a gente está forte. Porque é Cristo que nos fortalece. Então, você vai escrever no seu caderninho o que você acha que deveria começar a fazer para experimentar mais vitórias na sua vida diária. Por que você não experimenta vitórias na sua vida diária? Será que o diabo está nos enganando? Ele está nos afastando da Bíblia, das coisas de Deus, da vitória que Cristo quer nos dar? Qual é a vitória? É Cristo Jesus e está na palavra dele. Se a gente não buscar nas coisas do Senhor a nossa vitória, a gente tem que ver por que a gente está fazendo isso. E é isso que não faz a gente experimentar a vitória na nossa vida diária. Então escreva aí o que é que está lhe impedindo de experimentar as vitórias de Cristo na sua vida diária. Falta de conhecimento, falta de estudo da Bíblia, e passe a agir contra isso. Peça ao Senhor, depois de você escrever no seu caderninho, que Ele lhe dê força para você vencer esses problemas que você está passando. E aí a gente vai terminar aqui, vai terminar agora o capítulo 5, já já. É a volta de Cristo, quando Jesus vai retornar para salvar a sua igreja. E finalmente nós vamos terminar o livro 5, graças a Deus. E vamos falar sobre a volta de Cristo, capítulo 5. O retorno de Cristo é mencionado por todos os autores do Novo Testamento, em mais de 13 referências em 20 diferentes livros. 300 referências, ó, em 20 diferentes livros. Caramba! 300 referências sobre o retorno de Cristo. E todo o povo de Deus é caracterizado como aquele povo que odeia mentir. Imagine a verdade que eles estão falando em 300 referências em 20 livros diferentes. O que eles disseram sobre a volta de Cristo? Vamos ouvir? O que Jesus disse a respeito de sua volta? Em Mateus 16, 27, Mateus 24, 27, Mateus 13, 26, 27 e Lucas 12, 40. Vamos ler. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme suas obras. Olha a primeira coisa que ele disse, que ele virá com os anjos e retribuirá cada um de acordo com as suas obras. Depois, Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, como é que ele vai vir?
Alguém vai saber? Não, ninguém. Ele diz que ninguém, quando a pessoa fala que sabe, é mentirosa, ela é do diabo, tá? Porque ele diz que será como relâmpago. Depois, Marcos 13, 26, 27. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Olha aí, ele vai enviar os seus anjos e vai reunir o seu povo das extremidades da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então ele vai vir nas nuvens e com grande poder e glória. Lucas, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais o Filho do Homem virá. Então ele virá no momento que ninguém vai saber. Como é que as pessoas ficam falando que sabem que Jesus vai vir, o dia que ele vai vir? Então ele vai vir, mas ninguém sabe a hora e o dia, justamente para ele pegar de surpresa aqueles que gostam de ficar praticando o pecado. E aí a gente vai para a próxima pergunta, que é o que Jesus prometeu aos seus discípulos em João 14, 2, 3. João 14, 2, 3 diz: Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, vos preparar lugar, voltarei a vós e receberei para mim mesmo, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então ele foi preparar lugar. Olha aí, o grande engenheiro do céu, né? Então, ele que deu inteligência para os seres humanos fazer cada obra de engenharia maravilhosa, imagine o que ele não vai fazer lá no céu. Ele foi preparar lugar para todos nós e vai voltar para nos buscar. Depois de Jesus subir ao céu, de que modo os anjos descreveram a sua própria volta? Vamos ver, Jesus subiu aos céus e foi descrito que ele voltaria. Vamos ver como os anjos descreveram? Em Atos 1, 9, 11. Vamos lá. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para a altura? E esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então aqui está dizendo que Jesus vai voltar da mesma forma como ele subiu. Aí a gente vai para Atos 1, 9 e 11. Depois de Jesus subir ao céu, de que modo os anjos descreveram a sua prometida volta? Ah, não, a gente já falou isso, né? Então ele vai voltar da mesma maneira como ele subiu. Ele falou por que as pessoas estavam olhando para o céu. Logo ele virá para buscar o povo dele. Aí a gente vai agora para a pergunta do 1 Coríntios 4, 5. O que será trazido à luz quando Jesus voltar? O que Jesus vai fazer quando ele voltar? Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que Jesus venha, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então não adianta as pessoas se esconderem. Ela pode esconder do outro, ela pode se fingir de boazinha, ela pode... Mas de Deus ela não esconde nada. É por isso que a gente tem que se converter a Cristo. É a Cristo que a gente deve satisfação, não a pessoas. Porque é Ele que sabe o que se passa ou não no coração humano. E Ele trará, somente Ele trará a plena luz as coisas ocultas das trevas. E manifestará os desígnios nos corações de cada pessoa. Então nós precisamos ser sinceros para com Deus, tanto dos nossos erros como dos nossos acertos. E pedir para que Ele tenha misericórdia da nossa vida, do nosso coração e nos converta nele. E nos faça buscarmos aquilo que agrada. Porque de Deus não se zomba, Ele conhece cada um. E a gente não julga antes do tempo, é Deus quem julga cada um. A gente sabe o seguinte, que Ele mandou a gente se afastar daqueles que praticam o que é errado. Principalmente de fora da igreja e aqueles de dentro da igreja que andam envergonhando o Senhor. Em 2 Coríntios 5:10, diante de quem todos nós vamos comparecer? A Bíblia diz que sobre o julgamento final. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então Deus deu um corpo para cada pessoa. Cada pessoa tem o seu próprio corpo para fazer aquilo que agrada a Deus ou aquilo que desagrada a Deus. Aquilo que santifica o corpo, que faz o bem aos outros, faz o bem, tudo para a glória do Senhor, ou aquilo que envergonha a Deus, denigra o corpo, faz mal para o próprio corpo ou para outras pessoas. Então,
Deus vai julgar cada um, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do seu corpo. Olha aí. Então nós compareceremos diante de quem? De Cristo. Em Filipenses 3, 20 e 21, o que sucederá aos nossos corpos na volta de Cristo? A gente vai ressuscitar sua alma? Não. Nós vamos ressuscitar corpo e alma. Vamos ver. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para sermos igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, o que está perguntando aqui? O que sucederá ao nosso corpo? Vamos ler de novo. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador. Então, nós não somos daqui. Nós somos do céu. Por isso que a gente é tão odiado. Porque nós gostamos de agradar a Deus. Essa terra é do maligno. Vai virar um inferno. Um fogo de enxofre. Uma lama... um lamaçal de fogo e enxofre que vai arder todas as pessoas que não agradaram a Cristo. Também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, porque nós estamos no corpo de pecado. O nosso corpo, a gente luta contra ele constantemente, para ser igual ao corpo da sua glória. Nós vamos ser glorificados com Cristo. Nosso corpo será um corpo glorioso, que não mais vai sucumbir ao pecado, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. E aqueles que não agradarem a Cristo, o corpo vai ser de vergonha. O corpo vai ser pior do que esse corpo que está agora. Que tristeza, né? De que modo a segunda vinda de Cristo é descrita em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17? De que modo a segunda vinda de Cristo é descrita? Vamos ler? Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, olha aí. Nós seremos ressuscitados depois dos mortos, com um corpo glorioso e cheio da graça do Senhor. Um corpo de carne e osso mesmo, mas glorificado. Já sabemos disso, já sabendo disso, o que devemos fazer? A gente já sabe como vai ser ressuscitado, que Jesus é vitorioso, que ele vem e ninguém sabe, que ele vai julgar e clarear todas as coisas. Ninguém vai poder enganá-lo. Ele que vai julgar, as pessoas vão ter que comparecer no seu tribunal. O que a gente deve fazer então? Vamos ver o que 1 Tessalonicenses 4,18 manda a gente fazer. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Para os cristãos, isso são palavras de consolo, porque nós sabemos que, embora todas as dificuldades que a gente passe aqui, injustiças, tudo, a gente deve se afastar de onde praticam mal contra a gente, mas às vezes a gente não consegue. A gente sabe que Cristo vai voltar e vai julgar todas essas coisas. Então a gente deve consolar uns aos outros. Em 1 Tessalonicenses 5, 1, 3, o que sucederá aos que não estiverem preparados para a vinda de Cristo? Vamos ver. Aqueles que não se entregarem a Cristo e pedirem que o Senhor o converta, o que vai acontecer? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar luz. De nenhum modo escaparão. Então a ira do Senhor vai vir, com a vinda de Cristo, vai vir sobre aqueles que não agradam ao Senhor. Com aqueles que transpassaram a Cristo e não lhe deram a devida glória, honra, que é dar o nosso corpo, a nossa alma, a nossa vida, entregar a Cristo Jesus. Estas pessoas que não pediram ao Senhor a conversão e não se sujeitaram a Cristo, elas serão transpassadas e elas não escaparão da ira do Senhor. Isso está escrito na Bíblia, isso não sou eu que estou dizendo. Ah, tem raiva de cristão, o problema é seu. Mas a Bíblia diz isso. Quando ocorrer isso, lembra que você só tem 100 anos de vida, 120 no máximo. Logo vem o seu julgamento. As pessoas elas vivem como se nunca fosse terminar a vida delas.
Então, próxima pergunta. Qual deve ser a nossa atitude enquanto aguardamos a volta de Cristo? 1 Tessalonicenses 5, 4, 6. Mas vós, irmão, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Viu o que ele ensina aqui? A gente a vigiar e ser sóbrio, para que o dia do Senhor não nos apanhe igual os ímpios. A gente na bagunça, naquilo que não presta, nas orgias, no pecado, porque Deus não vai medir que você é dele, se você andar como os ímpios andam. Quais características dos últimos dias serão ensinadas nos versos 1 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 3, 1, 5 e 2 Pedro 3, 3, 4? Vamos ver quais as características dos últimos tempos ensinado aí. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, ele está dizendo como vai ser o final dos tempos. A gente não sabe quando, mas essas características vão ser claras. Muitos vão apostatar da fé, vão largar Cristo e vão obedecer a espíritos mentirosos e enganadores dessas falsas religiões, ensinos de demônios. Em 2 Timóteo 3, 1, 5, sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deste. Olha aí, as pessoas vão ter... Parece que vão ser boazinhas. Oh, coitadinho, bonzinho. Mas elas são só apenas de fachada. Elas não são realmente regeneradas por Cristo. Elas aparentam bondade. Só que elas negam o poder à bondade. Elas são tudo que é tudo o mal encarnado. Mal, desafeiçoados, implacáveis. Falam mal dos outros. Não têm domínio próprio de si. Inimigas do bem, traidoras, atrevidas. Eita caramba, não tem nem termina mais essa lista aqui. Outra característica dos últimos dias é 2 Pedro 3, 3, 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, ainda vão ficar ridicularizando os cristãos. Ah, Jesus não vai voltar. Ah, Jesus é só invenção, mentira, né? De acordo com 2 Pedro 3, 10, 12, o que sucederá ao universo na volta de Cristo? Vamos ver o que vai acontecer na volta de Cristo, o que vai acontecer com o universo? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, do dia do Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Gente, Deus, do que acordo que a gente vê aqui, ele vai derreter tudo. Tudo vai ser desfeito na nossa frente, vai se transformar tudo, eu acho que no lago de enxofre, né? Onde será lançada a besta e os demônios, né? Tudo se desfará. Tudo que a gente vê aqui vai ser desfeito, se transformar em lago de fogo. Diante dos nossos olhos, olha, os elementos se desfarão abrasados, os céus passarão com estrondo, a terra e as obras que nela existem serão atingidas, tudo se desfará, todas as coisas serão desfeitas. E a gente deve andar como os que vivem como os santos vivem, em procedimento santo e de piedade, esperando e apressando a vinda do Deus, por causa que os céus, do qual os céus serão incendiados, serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Gente, imagine isso na tua mente. E aí a gente vai para
2 Pedro 3:13. O que podemos esperar então? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, a gente deve andar como os santos, esperando a justiça na sua vinda. Olha aí, se a gente agir e andar como Jesus mandou, quando ele voltar, nós não seremos envergonhados, nós não teremos vergonha do Senhor. E nem seremos tidos como ímpios, jogados no lago de enxofre. Em Apocalipse 1:7, o que ele ensina sobre a volta de Cristo? Vamos ler. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, aqueles que não agradaram a Cristo já sabem que o julgamento é final. Não vai ter mais tempo de se converter porque está vendo Cristo. Não vai mais ter tempo de se arrepender. Não vai mais ter tempo nada. A hora de se arrepender é agora. Depois vai ser só choro mesmo, porque viu que ele voltaria e ele voltou. E por último, o que Jesus diz em Apocalipse 22:20? Aquele que tem testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Escreva uma declaração. O que diz aí? Que aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Quem é que dá testemunho? Cristo Jesus. Ele está falando que ele vem sem demora. Então a gente diz, amém, vem, Senhor Jesus. E aí, por fim, você vai escrever uma declaração que explique a sua atitude com relação à volta de Cristo. O que nós temos que fazer, sabendo que logo, logo Jesus vai retornar. E a gente termina aqui o livro 5 e a gente falta só um livro para nós terminarmos o curso de discipulado. Aqueles que aproveitaram, parabéns. Aqueles que não aproveitaram, podem pedir o curso para rever ou pelo YouTube ou aqui. Compra seu livro, não deixe de comprar os seus livros, porque nós ajudamos os nossos irmãos a levarmos o Evangelho e também aprendemos a discipular de maneira correta as pessoas. Então, nós terminamos o livro 5. Um beijo e um abraço da sua amiga Kate, do 5 Solas. Ei!